Fala galera do YouTube, quem fala é o Mitologia aqui. Estou voltando no canal, você quer ter visto, eu postei umas operaçõezinhas, de vez em quando eu gravo, beleza? Então eu vou falar aqui um pouquinho do dia de hoje, vou falar as operações que eu fiz e depois vou falar um pouco sobre o dia, tá? Primeira coisa, aqui eu tinha visto essa pernada aqui, tá? Tinha esse fundo aqui, deixa eu diminuir a grossura disso aqui, ó. Então tinha esse topo, esse fundo, esse 50%, esse fundo e esse fundo, tá? Por que eu fiz essa venda? Daqui até aqui, desse 50, esse camarada fechou abaixo e aqui houve uma quebra de estrutura no nosso timezinho menor. Entrei na nossa quebra de estrutura, beleza? E como está vindo de uns 50, nosso alvo é o fundo. Saí no nosso fundo aqui. Então fiz aqui essa primeira operação. Quantos pontos ela deu? Deu 250, tá? Isso aqui, no 15 minutos, é um padrão de reversão meu, uma seta que eu chamo, tá? Deixa eu até abrir ele aqui, ó. Deixa eu botar o 15 aqui, para vocês verem aqui. Aqui, ó. Esse camarada aqui tinha fechado no 15 minutos, tá? Então, quando fechou esse camarada, aqui no minuto apareceu uma quebra de estrutura. Então, para mim, isso aqui é um candle que ele tende a subir. Nosso primeiro alvo é essa mínima aqui, tá? Porque ele vai fazer esse fractal aqui para cair. Então, por esse padrão de candle, eu estava visando uma compra aqui e ela apareceu com uma quebra de estrutura muito bonita aqui, tá? Deixa eu achar aqui de novo quanto ele estava aqui. Então ele deu aqui nossa quebra de estrutura bonitona, tá? Deu nossa quebra de estrutura, eu peguei nossa operação até aqui. Até aproximadamente, acho que eu peguei até mais um pouquinho acima. E aqui, como aquilo tinha dado aquele candle lá no 15 minutos, ele veio testar a mínima aqui. Deixa eu voltar aqui novamente, tá? Vem aqui, 15 minutos, novamente, ó. Ele veio testar esta mínima, tá? Deixa eu dar um zoom maior ainda, para vocês verem com detalhes. Aqui no 15 ele veio nessa mínima aqui. Se ele veio nessa mínima, a probabilidade dele é fazer isso aqui. O que nós vamos precisar de uma quebra de estrutura. Então ele veio aqui no nosso ponto, a gente olhou, e a gente também tem uma coisa que é o seguinte: quando um candle vai direto no 50%, sem ter um gatilho antes, ele tende a absorver. Por exemplo, esse candle aqui, ele subiu direto no 50%. Então ele vai ter uma probabilidade de absorver. Diferente desse. Esse aqui ele não veio direto, ele foi o segundo candle. Aqui ele deu um candle gatilho antes, tá? Então a gente tem isso aqui como uma espécie de teoriazinha, beleza? Toda vez que aqui aconteceu de novo, máxima, mínima, 50, esse candle subiu direto, ele vai tender a absorver, tá? Sempre assim, a maioria das vezes acontece isso, beleza? Então leve isso em consideração. Quando um candle sobe direto nos 50%, ele vai tender a absorver, beleza? Absorver seria fechar um martelo, dar uma venda de 50% do próprio candle, coisas assim. Então aqui a gente tinha aquele contexto do 15 minutos, a gente sabia que a probabilidade desse candle era absorver. Então apareceu a nossa quebra de estrutura, vendemos até o fundinho aqui, tá? Que deu mais de 230 pontos. Então só nesse miolo aqui foram 260 pontos, 180 pontos, 260 pontos, tá? Aproximadamente 1000 pontos aqui. Aí vocês vão falar: ah, não acredito. Aqui estão as ordens executadas, tá, minha gente? Aqui, ó. Ordens executadas, venda, alvo, compra, alvo, venda, alvo, tá? Então, quer prova mais que isso? Eu também gravo de vez em quando operações ao vivo. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver que tem operações ao vivo. Se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que tem relatório. Às vezes tem um relatório mental, inclusive eu vou ter que postar do mês passado que eu esqueci. Então, tem isso aqui também, beleza? Então é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram as operações que eu pude fazer.
Isso é um ressalve muito grande aí, as pessoas falam que não tem tempo de operar. Eu faço faculdade em outra cidade. Por que eu faço faculdade? Porque eu gosto e porque eu quero. Simplesmente e porque eu posso. Eu faço faculdade em uma outra distância, eu pego um longo trajeto com transporte para me chegar lá, para que eu chegue lá. Então, essas operações aqui eu faço entre um intervalo de um professor no outro, entre o final do almoço, entre o intervalo na faculdade, entre o trajeto que eu faço da van da faculdade até minha casa. Então, normalmente, esse aqui foi um dia típico que eu operei um pouco antes, mas normalmente, nos dias atuais, eu opero aproximadamente daqui, meio-dia. Normalmente eu estou operando mais ou menos esse pico de horário aqui, da meio-dia e 40 a aproximadamente 1h20. Então, o tempo que eu estou tendo normalmente para operar é mais ou menos isso aqui. E eu faço a meta tranquilamente, tá? Teve só até hoje um dia que eu não bati a meta, que eu fechei com 100 pontos, porque deu só uma operação. Todos os outros dias eu fechei meta. Questão de stop, nesses dias eu não levei nenhum dia de stop. Então, só o dia que eu menos fiz coisas foi o dia que eu fiz 100 pontos. Então, não reclamem de tempo, tá? Apenas tenham técnicas boas o suficiente para fazer operações em diversos tipos de mercado, beleza? Tem outra operação aqui, só um ressalve, deixa eu ver de ontem, até postei no grupo. Eu fiz a minha meta nesse pedaço aqui, tá? Ó, eu tinha feito uma compra nesse camarada aqui, comprei aqui, saí aqui, fiz uma venda aqui, não, mentira, fiz uma venda nesse camarada aqui, saí aqui, depois fiz outra venda nesse camarada e saí aqui. Então, eu só operei esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui tinha dado o quê? Deu 100 pontos, tinha dado 50 pontos aqui, 150, 120, deu 270, 280 pontos, tá? Então eu parei nisso aqui. Então eu só operei esse trajeto aqui porque eu tinha conhecimento para operar nesse trajeto. Enfim, estendi um pouco mais do que eu gostaria, mas é isso. Sejam bem-vindos ao Mitology Trader e bom trade a todos. Fui!